Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marcelo. Como está? Tudo bem? Tudo bem Aqui contigo? tudo bem, tudo bem. Bom dia, pessoal que está aí com a gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Etílico. Bom E dia. vamos para 2023. Chegou, né? Tão esperado. Chegou, tão esperado 2023. Chegou com uma certa No- tranquilidade, né? Já com alguns Novas memes, mas... energias. Pois é, na verdade já terminou com novas energias, né? Terminamos com uma fuga aí, um negócio meio apressado, um Com negócio o filho fugindo da rocambolesco. luta, né? O filho fugindo da luta. Para relembrar nosso hino, né? Exato, vai tarde, né? Ai, ai, ai. Vai Negócio meio tarde, vai rocambolesco, provando. meio duvidoso, avião da FAB para, né, fins de fuga, enfim. Não, Tá, eu né? acho bom que ele não sabe quanto tempo fica lá, né? Há Né? uns 3 meses, talvez mais, talvez menos. Quem sabe, né? Eu acho muito curioso essa coisa dos Estados Unidos como refúgio da extrema-direita brasileira. Brega, né? Porque assim, né? Você imagina que uma pessoa que vai fugir para algum lugar não vai fugir para os Estados Unidos, né? É, fugir para um lugar meio É, escuso, né? até, não, até porque, assim, né, é um país com relações diplomáticas com o Brasil. Então, assim, cara, se sai uma ordem de prisão, a galera não fica lá É, numa é, boa, né? é. Mas parece que ali a região se tornou um refúgio dos reacionários de plantão, né? Então, Então, é um refúgio reacionário de plantão, até porque já é eu acho que, inclusive, nos Estados Unidos é uma região muito republicana, trumpista, né? exato. É, o Trump ficou lá, né? Se bem que Exato, o exato. Se bem que o Bolsonaro tinha dito que ia para Mar-a-Lago, né? Que é lá o condomínio onde o Trump tem residência e tal, e não foi mais. Foi para casa do José Aldo. Que loucura, né? É um negócio muito rocambolesco. É muito rocambolesco, cara. Ai, gente, é muito Cara, tosco. eu adoro o roteirista desse país. É muito E eu tosco. gostei também do discurso do Mourão no sábado à noite, né? Cara, já me deu um medo. Tipo assim, Bolsonaro fugiu. Eita, Bolsonaro fugiu. Mourão pede um discurso em TV aberta. Eu falei, Aham. eita porra, Cara, cara, o que muito o Mourão bom. vai falar, cara? Ai. Aí Mas arranjou foi. treta com o Carlos Bolsonaro. A treta Ai, com o Carlos Jesus. Bolsonaro, com os bolsonaristas, com. Apesar de que assim, você já vê um movimento começando a criticar o Bolsonaro, né? Até na direita. É. Eu li em algum lugar que o que rolava nos bastidores era que o Mourão estava justamente querendo fazer esse depoimento para tentar se lançar, já começar um movimento de se lançar como uma liderança da direita democrática, digamos assim, Isso. né? No final do ano passado ele já estava tentando se livrar um pouquinho da figura do Bolsonaro, né? Se distanciar um pouco. Tiveram algumas semi-tretas e tal. Mas enfim, né? Coisas do Eu acho que a movimento. relação ali não foi muito boa Não, nunca desde o foi. Foi um começo, negócio. assim. Desde o Sempre começo. Era meio uma coisa mais forçado. assim, para botar um militar ali, aí meio que foram atrás de um militar que topasse, né? Acho que a coisa passa um pouco por isso. Aquele negócio de não tem tu, vai tu mesmo, né? Aquela coisa de forçar a Exatamente. barriga. Uma coisa por aí, uma coisa por aí. E aí tivemos a posse Muita de nosso posse, novo gente. presidente. E Lula aí, Patrícia, Palusa. você. O Lollapalooza. Pô, eu conheço muita gente que foi. Festival. Cara, se eu não achasse que fosse ter algum atentado terrorista bizarro, eu até poderia me esforçar para, de repente, estar lá. Mas eu estava muito ocupada nas minhas miniférias, e aí achei melhor também não arriscar a minha Mas você integridade. achou que fosse ter Assim, derrubaram um drone, né? É, Não sei se você soube dessa história. Parece que a legal. polícia derrubou um drone não autorizado que estava sobrevoando ali o espaço perto do Palácio do Planalto. E aí, tipo Aham. assim, cara, cruzou aqui e foi derrubado. Mas sempre pode ter, né? É. O Eu, Lula eu estava de achei. colete, sabe? Ah, devia estar. Eu, se fosse ele, estaria com os cinco. Porque ele já Mas, quebrou o protocolo ali na coisa do carro aberto, né? Que parece que a é, segurança não queria que ele fizesse, mas ele fez, até com é. muita pompa. Exatamente. Não, eu achei que fosse ter alguma treta.
Não com ele especificamente, mas achei que fosse ter alguma confusão no público, sabe? Algum mini atentado, alguma confusão. Mas eu acho que teve uma galera tão grande, né? Teve um público presente ali tão grande que acho que inibia qualquer manifestação de algum engraçadinho, assim, de plantão, né? Eu acho que ninguém se animou muito a se arriscar, ainda mais que o Bolsonaro, na véspera, resolveu sair saindo, né? Então tem que ser muito otário mesmo para depois disso querer ser preso pela Polícia Federal, né? Eu acho muito doido, cara. Eu acho muito doido. Eu estava no outro dia, enfim, curiosidade mórbida que a gente desenvolve, né? Eu estava no outro dia navegando em perfis bolsonaristas no Instagram. Opa. E aí eu esbarrei. É aquela coisa, né? Você navega, você olha, você se assusta, você denuncia. E depois você segue para outro perfil e continua se assustando. E tinha eu achava muito doido. Teve um vídeo de um cara em que basicamente ele falava o seguinte: é seu dever cívico a desobediência, quebrar a lei quando o governo não é legítimo, uma coisa assim, dizendo que o governo Lula não era legítimo e tal. Eu falo assim, cara, os caras, o cara fugiu para Orlando. Vários desses influenciadores bolsonaristas não estão aqui, não vão se ferrar, não vão ser presos. E o Né? cara está incitando a galera a ir para a rua cometer crime, entendeu? Do tipo assim, se ferra aí. Eu fico impressionado com isso, cara. É muito doido. Mas vamos voltar. Vamos Vamos falar da voltar para a posse. posse e outro dia a gente Vamos fala mal voltar do da Bolsonaro posse. de novo. E aí, o que você achou da posse? Você se emocionou, Patrícia? Então, achei bonitinho, achei legal. Eu não vi ao vivo, né? Eu tava na estrada. Achei bonitinho. Mas Foi achei bonitinho, ok. achei legal, achei. Não achei assim, aspectos gerais, né? Uma grande festa, uma quantidade absurda de pessoas, achei que realmente teve uma presença ali, nossa, muito importante, né? Foi lindo, assim, foi bem bonito, assim, né? Foi bem bonitinho. Foi bonitinho. 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 Foi bem bonitinho. Legal, Janja, bonitinho. Foi bonitinho, foi organizado. Janja como promoter de eventos brasileiros agora. Ai, ai. Agora o nível foi estabelecido, né? Não Pois esperamos é, nada né? menos. Pois Artista. é, né? Mas eu acho que eu estava vendo alguma coisa agora de manhã que uma frase muito boa, né? Se tivesse dado algum problema, ia estar todo mundo falando da Janja, né? Exatamente. Foi ela que cagou o negócio. Mas, Agora, assim. eu acho. Fala. Não, fala, fala. Cara, eu acho que a melhor coisa que podia ter acontecido para o Lula foi o Bolsonaro e o Mourão Nossa, não mas quererem passar a infinito. Acho que faixa. foi a primeira, acho que foi a única coisa que o Bolsonaro fez que prestou. Nos 4 anos. A única coisa que ele fez que foi Que, bem feita. imagina, ia ser aquela pessoa que ninguém quer ali, Saco. gente. Ia ser aquele inconveniente da festa. Ia ser Ia aquela ser pessoa aquela coisa mal-humorada. chata, agora a gente vai ter que ter esse momento. Cara, putz, e assim, Ai, eles mandaram muito foi bem, leve, foi cara. leve. Eles mandaram muito bem, assim, nossa, foi uma solução muito bem articulada, assim, muito Foi. bem pensada, com um representante do povo brasileiro, um momento, cara, eu me emocionei assistindo aquilo, e olha que eu não sou, tipo, mas eu falei, cara, isso tá muito bonito, assim, sabe? Foi de muito bom Pessoas, gosto. não, e assim, com gente que sofreu muito no governo Bolsonaro, sabe? Exato. Claro que tinha ali uma diversidade e tal, mas você tinha ali pessoas representando minorias que sofreram muito, sabe? É. Nesses últimos 4 anos. Então, assim, gente, eu falei assim, cara, melhor coisa foi o Bolsonaro não estar aí. Ia ser um momento, imagina, chatíssimo. Nossa, ia ser Aquela horrível. coisa meio awkward, Ai, sabe? Assim. não, ele com aquela cara antipática, sabe? Assim, um negócio meio. Ai, tem uma presença estranha, sabe? Não acho Não, que ia ninguém ser um ia ficar à momento, ia trazer o vontade. clima para baixo, Um climão, ia ser um climão. Então, acho que Ia ser foi uma torta de bem legal. climão. Ia ser a torta de climão. Assim, eu achei bonita ali a entrega da faixa, a subida da rampa e tal. Não sou muito de me emocionar com essas coisas, não. E não me emocionei, não. Continuei não me emocionando. Mas o discurso dele eu gostei bastante, assim.
Isso me emocionou, assim, ele falando, eu achei que O foi discurso bonito. pós-faixa. Pós-faixa, Tá aquele falando do discurso imediatamente ele pós-faixa. pós-faixa. Eu Uhum. gostei bastante. É, Enfim, mas vamos falando. Eu achei ele bem emocionado, assim, genuinamente emocionado. Muito, muito, Achei muito. que foi bonito. É, Janja super protagonizou, né? Super protagonizou. A mulher tem a super presença. Janja e Resistência, achei ótimo ali. Adorei, Como adorei. pai de pet, eu achei o máximo aquilo. Que as pessoas não entendem. Gente, várias vezes aqui na minha vida eu falo. Não, olha só, eu não sou do tipo que faz festa de aniversário pro cachorro, não. Não chega nesse ponto. Também não tem nada contra quem faça, assim, Não, mas não ok. faço. Mas assim, eu faço muitas coisas que as pessoas falam assim: ah, Marcelo, não é possível que você, tipo, sei lá, tem uma poltrona na sua casa que é a cama do cachorro. Eu falo assim, gente, tem, ela gosta da poltrona, é a poltrona dela, ué, qual o problema? Deixa Tem os ela, rituais né? dela, ela vai tomar sol, aí eu levo ela para fazer, tipo, hidratação no pelo, entendeu? Cabeleireira, Leila. Cabeleireira Leila. Ai. Ah, mas Ai, ai, então, mas a Janja achei super protagonizou. super Mas discurso, vamos lá. protagonizou. Achei que foi interessante o pessoal comentou assim sobre a roupa dela, né? Eu achei super representativo, porque ela Uhum. não foi de vestido, né? Ela foi de terninho, Sim. não estava de vestido. Então quebrou aquela coisa de que a primeira dama tem que estar de vestido, aquela coisa, eu acho breguíssimo. Assim, se você quer usar vestido, você usa, mas eu acho que se você também não quer usar, você não tem que usar. Então, eu achei que ela quebrou ali um pouco essa. É porque tem essa coisa brega que você diz, de ser um Ser uma coisa. establishment, né? É, Exato. Tem que ser um tipo, vestido assim, assado, abaixo do o joelho e próprio tal. papel da primeira dama, né? O que se Exato. espera, né? Um Acho que negócio tem muita. menininha, sabe? Esse negócio É. meio aquele clichê Eu feminino. achei legal, porque assim, a Janja, claramente, ela pensou e a equipe dela, né, obviamente, a Janja e a equipe, mas assim, no aspecto cerimonial da coisa, mas também no aspecto entretenimento barra Super, show da coisa. super, Né? Então, assim, super. você tinha ali um evento, obviamente, para quem estava no local, você tinha um evento formal, né, acontecendo e tal, mas você tinha ali um pensamento, como aconteceu na campanha, como acontece acho que em tudo, né, um pensamento da transmissão, um pensamento do que vai ficar nas redes sociais, do que vai estar acontecendo. Então, assim, você via ali claramente que tinha um aspecto de entretenimento. Eu acho que muito também para quem estava assistindo ao vivo, sabe? Porque Sim, eu não sei se você, quando assistiu, já sabia como tinha sido, mais ou menos, mas alguns como memes. tinha sido a entrega da faixa. Claro que já tinham rolado boatos Mas assim, eu estava acompanhando a transmissão e as pessoas comentando: quem será que vai passar? Será que vai ser a Dilma? Porque ainda tinha uma galera, né, É, é. petista aqui pensando muito nisso da Dilma. Será que vai. Aí tinha gente falando: putz, será que vai ser o Temer? Cara, não, que Temer. Será que Ih, vai ser representante do povo? Quem será que vai dar? Será que vai ser uma pessoa representando o povo? Então, assim, ninguém sabia direito. Então, tinha ali um uma suspense. um suspense do ao vivo, sabe? Que foi muito bacana, assim, do ponto de vista de É. transmissão, sabe? Eles já tinham definido que seriam essas pessoas, né? Representando o povo brasileiro, tal, não sei o quê, mas já estava especulando, estava ventilando algumas possibilidades. O que eu sabia, até onde eu sabia dos dias anteriores, eu já tinha, acho que vazado que iam ser várias pessoas Várias pessoas. com diversidade para representar o povo brasileiro, mas assim, quem são as pessoas e tudo Não mais, isso não sabíamos, fazia a não menor sabíamos. ideia. A menor Está sendo ideia. ventilado. Mas assim, eu queria muito ter visto ao vivo, mas infelizmente a conexão nas estradas brasileiras são lamentáveis e porra, Lula, ajuda aí, né? Não consegui ver. Tava na estrada, queria ter acompanhado, botei lá avisos, alertas, tentei acessar de tudo quanto ele não consegui. Enfim, mas aí vi depois. Mas, cara, enfim, achei super legal a Janja. Ela é uma showwoman total, né? Ela é muito animada, cara. É aquela pessoa que eu gostaria de chamar para um almoço. Deve ser muito divertido. Ela num churrasco, sabe?
E toda a festividade depois, todos os memes depois foram maravilhosos. Tipo assim, o cara já chegou, assim, eles já chegaram, parece que eu sinto que eles chegaram, a sensação que me passa, assim, como Patrícia, é que a gente está num churrascão eterno, graças a Deus, entendeu? Tá em picanha já. Não parece que a gente tá num churrasco, assim, tipo, num final de semana no sítio, assim. E porque, cara, é toda uma festividade, né? Aí você vê, porra, post do Boulos de sunga fazendo churrasco, sabe? Nossa. E todo. Ih, caímos. Tivemos um pequeno problema. Vamos continuar? Posso? Pode continuar. Então tá. Tivemos um pequeno problema de conexão, porque eu falei mal da conexão no Brasil, então, né? Lady Murphy. Mas voltando, bolos de Bolos de sunga sunga. maravilhoso, fazendo churrasco. Então, assim, todos os memes pós-posse foram incríveis, maravilhosos, festivos. Eu Verdade, quero toda essa saber, eu energia. quero saber o que que a Lu Alckmin usa na pele, porque eu tenho um anti-age Né? que eu passo aqui, né? Depois de uma certa idade, você tem que ter uma rotina de skincare matinal. Eu quero saber o que que ela faz. Gente, Maravilhosa também. maravilhosa. O Alckmin ria o tempo todo Gente, ali. então, Alckmin, cara, Alckmin. Agora o que mais falam é isso, né? Que o Alckmin de esquerda é mais feliz. E, cara, o Alckmin tá super certo agora, cara. Tipo, é outro Alckmin. É outro Alckmin. O Alckmin passou de um espectro, né? A gente tá vendo o Alckmin em outra pessoa, cara. Ele sorri, né? Aquele sorrisinho dele maravilhoso, assim, meio que contido. Tipo, incrível, cara. O Alckmin feliz é a melhor pessoa desse governo, assim, maravilhoso. Então chamou atenção isso também. Mas no discurso, assim, da posse, que me chamou a atenção, o que me emocionou, o ponto alto para mim, que me emocionou de fato, foi quando o povo começou a gritar anistia não. Ah, o Esse, sem para mim, anistia, né? foi o ponto alto. Foi o ponto Mas eu alto. acho que o clima, eu acho que o clima para anistia tá bem Não, zero inexistente, clima. sabe? Eu acho que Zero tem zero clima. clima para. Mas eu Mas eu achei que, gostei assim, muito do posicionamento deles de, não é sobre vingança, agora vamos. Agora, isso é com a exatamente. justiça, cara, a gente vai governar o país. Cara, não se falou no Bolsonaro. Óbvio que ele falou ali, né? Daqueles que tentaram, né, É. atacar a democracia brasileira, mas assim, não, mas eu gostei muito. Assim, teve vários momentos que me emocionaram ali. Teve a entrega da faixa, teve. Esse momento foi legal, não foi um momento que me emocionou, mas eu achei, tipo, foda, assim, nesse sentido. E também aquela parte que o Lula falava das pessoas muito pobres, né? Porque, assim, isso é uma coisa Ele chorou, muito. aquela parte que Ele ele se emocionou, chorou, eu e, achei. assim, cara, é uma coisa que. É porque, assim, aqui. Isso foi uma das coisas que durante a pandemia pessoalmente me afetou muito, assim, porque para mim foi muito visível, né? Você passa de carro pelo Rio de Janeiro e você vê como aumentou a É, quantidade de pessoas em situação de rua, sabe? Você é, vê é muito visível, entendeu? Então, assim, na hora que ele falou aquilo de acabar com a fome, da pessoa não virar e falar me ajuda, por favor, sabe? Aquilo ali eu achei muito, muito bonito, assim. é. Mas acho que ele botou muitos pingos nos is nos dois discursos, assim, achei muito, muito parecidos, né? O Foi. do Congresso e o da posse. Eu acho que assim, ele fez um passadão pelas promessas de campanha, né? Conta aí, É. Patrícia, você Então, você eu está anotei, mais preparada para falar sobre o discurso do que eu. então, eu anotei os pontos aqui, em ordem ali cronológica. Que ele falou, ele começou agradecendo ali e comentou sobre a vigília que fizeram, né? Enquanto ele esteve preso, né? Agradeceu a vigília Lula livre, que realmente, né? Assim, né, não imagino como deva ter sido aquilo. Uma pessoa passar 500 tantos dias presa num processo totalmente corrompido, né? A forma do processo foi corrompida, né? A estrutura do processo foi corrompida. Você gostando ou não gostando do Lula, isso aí é inegável, né?
E ele falou depois sobre violência política, né? Então, sobre o governo Bolsonaro e como o governo foi uma forma de violência política, né? E, pô, isso aí é fato, né? Acho que o mais marcante do governo Bolsonaro foi isso. Foi uma sucessão de violências políticas, atentado às instituições, atentado à população, atentado às normas, atentado, cara, a tudo, né? Foi um desmonte total. Esse relatório que eles estão, que a equipe de transição elaborou e está entregando, que comprova, né, o desmonte de todas as áreas, de educação, de ciências, de saúde, do meio ambiente, né, principalmente também. Então, foi isso, foi um grande desmonte, né? Foi um grande desmonte. Não que o país estivesse voando né, plenamente, mas foi um retrocesso. A gente vai levar alguns anos aí, década, quiçá décadas, para restabelecer algumas coisas que foram totalmente regredidas durante o governo Bolsonaro. Né? Foi um regresso. Isso me Não, chamou a foi atenção. Mas porque assim, é aquilo que a gente já falou aqui, né? O governo Bolsonaro ele botava em determinado ministério uma pessoa com um perfil contrário àquilo. Era isso, entendeu? Tipo assim, cara, eu Negro vou que contra os botar. negros. Entendeu? Eu vou botar um cara que é racista na presidência da Fundação Palmares, eu vou colocar uma pessoa que não entende que existem diferentes tipos de famílias e construções familiares legítimas para o Ministério da Família, eu vou botar uma pessoa que é machista, né, antifeminismo, também, que é a mesma pessoa, no caso da Maris, para o Ministério da Mulher, eu vou colocar um Ricardo Salles para o meio ambiente. Colocar um astronauta que não defende que a Terra é redonda. As pessoas falam que a Terra é plana, ele fica porque assim, calado. tem um negócio que assim, você vê isso acontecer em empresas, né, em organizações, que você fala assim, cara, sei lá, de repente tem o gerente do jurídico e o gerente do marketing, e eles vão estar numa reunião e eles vão brigar, porque o cara do marketing quer fazer uma promoção muito agressiva e o cara do jurídico está preocupado. Então, assim, cara, cada um está defendendo ali, entre aspas, o seu, e tudo bem, assim, isso faz parte, eu acho, da discussão. É natural que você vai ter, tipo, numa conversa ministerial, talvez, um embate agora entre a Marina e o ministro da Agricultura. Porque, né, e eu não estou dizendo aqui que o agro não é esse o caminho, mas assim, cara, você vai ter, tipo, eu estou defendendo minha pasta, eu estou preocupado com, né, o meu dever que nem, sei lá, a área de suprimentos numa empresa, é uma área que está preocupada em economizar o dinheiro da empresa. E você tem uma área, de novo, eu vou dar o exemplo do marketing, que às vezes quer gastar mais dinheiro, e aí vai ter uma discussão ali saudável com a área de suprimentos de uma negociação de preço, porque... Agora, imagina se você tivesse na área de suprimentos um cara que quer gastar o dinheiro da empresa. Exatamente. Que é isso, entendeu? Tipo assim, vou botar um cara que quer destruir o meio ambiente para presidir o meio ambiente, porque ele vai fechar e... Agora, a minha esperança... Paulo Guedes, né? Você coloca um cara com ministro de economia que tem investimento fora do país, especulador. Simplesmente pegou as empresas dele e colocou o nome da filha. Caraca, realmente, né? Nossa, muito não tô mais ligado, tô bem distante dessa gestão. Tô bem distante das minhas empresas, por causa da minha filha. É isso, né? E o cara não está interessado em desenvolver a economia brasileira. Eu sempre me perguntava, eu falei assim, gente, quando acabar estatal para privatizar, faz o quê? Porque a solução para mim do Paulo Guedes, da gestão do Paulo Guedes, era vender coisa. Vender tudo. É muito fácil, né? Claro. Tipo assim, eu vou sair vendendo coisa, beleza, eu vou gerar capital. Aí eu faço o que com esse dinheiro? Eu distribuo, né? E aí acabou. Aí quando acabar estatal, o que faz? Porque assim, é muito louco como o governo Bolsonaro não tinha um projeto de governo. Não, zero. Não tinha gestão de nada. Até em coisas assim, bobas, não vou dizer bobas, porque o exemplo que eu vou dar nem é bobo, tá? Mas eu não sei se você soube, teve um episódio diplomático, um problema diplomático, no falecimento do Pelé. Sim. Porque o Brasil, o governo brasileiro... Não assinou e não divulgou as informações para outros países. Você imagina, você tem o Pelé, que é uma pessoa com uma importância mundial para a história do futebol, e outros países queriam ter acesso a informações.
É porque assim, os caras não trabalham. A sensação que me dá é que o governo Bolsonaro é uma galera que estava ali sem fazer nada. Sem fazer nada. E o que fazia, na verdade, era para atrapalhar. Mas assim, era uma coisa meio deixa acontecer, deixa a coisa correr solta, em N aspectos, sabe? O que eles entravam para se meter era para piorar a situação. Exato. O cara não fazia o muito básico, né? assustador, Assim, né? e não dá para entender muito, porque assim, se os caras tivessem feito pelo menos um mais ou menos ali, uma maquiagem, né? Para se promover, enfim, voltemos ao Lula. Um outro ponto que eu achei legal que ele falou sobre. Ele falou que a disputa eleitoral acabou. Né? Então, achei interessante, ele falou exatamente isso, né? A disputa eleitoral acabou. Então, acho que o discurso dele foi bem marcado por isso, né? Ele ratificou bastante sobre, agradeceu a todo mundo que votou nele, independente a todo mundo que votou nele e também a quem não votou nele, quem votou em outros candidatos, falou que o país é uma coisa só, que vai governar para todos. Então, ele ratificou isso, não só nesse discurso, mas em outros discursos também, né? Então, achei interessante ele frisar, ele bateu bastante nesse ponto, que a disputa eleitoral acabou, que ele vai governar para todos, que o país é de todos, que tem que ter uma união contra a fome, contra a desigualdade. Falou que, aí teve um dado interessante, até anotei também, que enquanto as pessoas estavam morrendo passando fome, tendo dificuldade com a Covid, que aumenta a desigualdade, né? Tinha uma fila de espera para a compra de jatinhos de automóveis, né? E é verdade, isso durante o governo dele tiveram algumas matérias da mídia dizendo isso, né? Que tinha fila de espera para compra de jatinhos de automóveis de luxo, né? Então foram mercados que não pararam no país. Então, enquanto o pessoal estava sofrendo com Covid, fechando o comércio, pessoal passando fome, comendo pé de galinha e tudo mais, os milionários brasileiros estavam na fila de espera para comprar jatinho particular. Então, e aí ele falou, né, que uma pessoa com um salário mínimo leva 19 anos para ter o mesmo ganho que um milionário tem em um mês. Então, olha, é um absurdo, né? Imagina um trabalhador comum trabalhar 20 anos e o milionário ganha a mesma coisa em um mês. Assim, é um negócio... Esse eu acho que esse é um problema muito grave do Brasil. Crônico. E é um problema muito grave do capitalismo global, né? Não é uma do coisa liberalismo exclusiva. econômico que gerou isso. Porque assim, isso é uma discussão que você vê acontecer na Europa, você vê acontecer nos Estados Unidos, que é essa questão dos super ricos, né? E assim, cara, o Lula falou, mas você não precisa que o Lula fale, né? O que mais tem no Instagram é gente ostentando que está em Dubai ou que está não sei aonde. Porque assim, é isso, você tem uma parcela absurdamente pequena da população ganhando um dinheiro, e aí é isso, você tem um sistema econômico que beneficia esse cara, e a gente já caiu aqui na história da meritocracia, porque também tem um sistema aí filosófico e ideológico por trás, né? Porque esse cara começa a acreditar numa coisa de que, tipo, tudo foi ele que mereceu, né? Como se... mas assim, é impressionantemente injusto. É muito absurdo, né? Enquanto assim, o Lula está recebendo a faixa de uma mulher que é a terceira geração de catadores de lixo da família. Ela, a mãe dela e a avó dela. Então, assim, você tem uma coisa ali que quem está na base da pirâmide tem uma dificuldade absurda de ascensão. Ela até faz faculdade, né, de direito, parece, a menina. Então, assim, mas assim, você tem ali uma dificuldade de gerações para conseguir galgar, tirando um ou outro exemplo de alguém que vira jogador de futebol, de alguém que dá uma sorte, né? Uma sorte ali, ou tem uma coisa meio fora da curva que vira, tipo, uma história ali incrível, mas a população, de uma forma geral, tem uma dificuldade muito grande de ascensão social, enquanto você tem ali tipo, 1%, 5% da população é uma estrutura montada para a pessoa perpetuar a desigualdade, né? Exato. Aí ele comentou sobre preconceito. Tô lendo aqui, tá, gente? Colinha. Preconceito. Eu não sei nada, gente. Pois é.
Aliás, peguei meu caderno, né? Tô olhando assim, que letra estranha. Não Eu escrevi falei, isso. vou Foi você que freestyle, vou escreveu. freestyle. Foi você que escreveu Putz, essa letra é muito estranha. Eu não Ué, entendo a minha própria que letra, letra é imagina você. essa? Tá muito melhor que a minha, inclusive. Porra, não tá não, cara. Eu não entendo a Não minha tá própria não, não letra. é possível. Então tamo junto. Mas aí vamos lá. Aí ele falou de preconceito com os negros, com os indígenas, com as mulheres. Aí nessa toada ele aproveitou e mencionou, né, sobre a recriação, sobre a volta de alguns ministérios e a criação de outros. Então, por exemplo, a volta do Ministério da Mulher, o Ministério da Igualdade Racial, a criação do Ministério dos povos indígenas. Então, ele aproveitou a crítica que ele está fazendo sobre o desmonte dessas áreas, né? E do aumento do feminicídio, do aumento da violência contra os negros, o desmatamento das terras indígenas e tudo mais, e falou um pouco sobre a criação desses ministérios. Beleza, depois falou sobre alguns programas que ele pretende trazer de volta, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, Brasil Sorridente, enfim. Então ele aproveitou e puxou para o lado dele, né? Mencionou esses problemas. Desculpa te interromper, mas foi Não, nesse não. discurso que ele agradeceu, ou foi no Congresso, que ele agradeceu a aprovação da PEC? Foi no Acho que foi em ambos. Foi no outro? Não me Isso eu lembro. achei também. Acho que foi no outro, então foi no Congresso. Ele agradeceu ao parlamento por ter aprovado a PEC, e aí deu Foi uma no outro. cutucadinha, né? Porque enfim, o que o governo anterior tinha deixado no orçamento era impraticável. Que foi uma coisa pontuada até por ele mesmo muito durante a campanha, né? Eu lembro nos debates que ele sempre falava, tipo assim, você está aqui dizendo que vai para o Bolsonaro, né? Você vai estar dizendo que vai manter o Auxílio Brasil em R$ 600 e etc e tal, mas não está no orçamento. Não está no orçamento, não tá. E assim, cara, de fato, se era uma promessa de campanha, tinha que estar no orçamento, né, gente? É o mínimo, né? É o mínimo. Porque essa PEC ia ter que existir anyway, então, né? Claro, exato. E eu adorei, acho que foi nesse discurso que ele falou que não vai ter gastança nenhuma. Foi no discurso da posse, porque no Congresso ele disse que ia trazer um novo arcabouço fiscal, porque o teto de gastos era uma estupidez. Achei pesado. Já falei assim, amanhã é dia de comprar ações, e não deu outra, parece que a Bolsa ontem caiu 3%, alguma coisa desse sentido. Já começou, né? E aí, nessa hora da posse, ele falou que não vai ter gastança nenhuma, porque, na verdade, eles são responsáveis fiscalmente. Parece que ontem o Haddad já falou, ou hoje de manhã, não sei, que assim, cara, eles vão propor um novo arcabouço fiscal. Isso. Porque, de fato, assim, gente, sejamos honestos, desde que o teto foi criado lá pelo Temer, ele não está sendo cumprido, gente. O que o Bolsonaro mais fez, o que o Guedes mais fez, foi furar o teto. É uma grande maquiagem, né? Então, é muito louco, parar de ser hipócrita em relação a gente, isso. Assim, gente, não funcionou o teto, não vai funcionar o teto. Vamos De inventar novo, outra coisa. a gente passou por isso por aqui, criar uma regra para 20 anos. Absurdo faz muito isso. sentido. Beleza, crie-se um novo mecanismo, é isso. Não, exatamente, assim, é você querer manter um negócio que não está funcionando só para dizer que fez, para dizer que existiu, sei lá, enfim, que não está sendo cumprido. Aí ele falou achei interessante, sobre a agricultura familiar, que a agricultura familiar é que sustenta 70% da alimentação nas mesas dos brasileiros, provém da agricultura familiar, e falou também sobre as safras recordes do agronegócio, né? Então demonstrou a importância, falou sobre a importância do agronegócio, e, cara, é realmente uma fatia importantíssima do Brasil. Eu acho que é muito surreal, assim, a gente... os políticos que vão contra o agronegócio, né? Gente, é o que movimenta o Brasil, a gente gostando ou não, achando adequado ou não. Pode mudar essa realidade? Pode, tem que adequar, trazer uma toada sustentável, né? Parâmetros sustentáveis, um acompanhamento otimizado? Sim, claro, a gente tem que olhar para frente. Agora, não pode deixar de lado o agronegócio e falar que é um bando de interesseiro, de sei lá o quê. Você pode questionar, né, a legitimidade do discurso, né?
qual a intenção do discurso, mas é a realidade, movimento Brasil, e você tem que considerar isso na equação. Então, achei interessante. O que eu acho só, assim, a gente tocando nesse ponto, esse é até um ponto para a gente discutir talvez um dia com um pouco mais de calma, até porque a gente já está, nosso tempo aqui acabando, mas eu acho que passa por uma questão de não se limitar a isso, né? Exato. Eu acho que assim, porque eu vejo muita gente que defende esse discurso do Brasil celeiro do mundo, como se o Brasil não pudesse ter nenhuma outra vocação, entendeu? Exatamente. E Brasil limite-se a isso, cara. E a gente tem um potencial enorme, né, que não é estimulado. Assim, eu não tô tem toda a questão de exploração da Amazônia no sentido de desenvolvimento científico, né, não de exploração no sentido do que o governo Bolsonaro promovia, mas de exploração no sentido de, tipo assim, cara, vamos trabalhar através de ciência, de desenvolvimento de biomedicina, enfim, né, de outros segmentos, mas não só esses, sabe? Putz, a gente pode ter uma indústria, a gente pode ter N indústrias brasileiras, sabe? Interessantes, mas que, obviamente, precisam de apoio do governo, né? Cara, as pessoas falam muito, mas o governo não tem que se meter na economia. Cara, você tem vários países europeus, os próprios Estados Unidos, que tem toda uma parte de pesquisa e desenvolvimento privada que tem auxílio do Estado, entendeu? Para desenvolver a área-chave que o país acredita que vão dar recursos no futuro, né? Que vai ser um possível desenvolvimento. Então, assim, o fato do Brasil ter, sim, uma indústria agro relevante globalmente, não quer dizer que o Brasil tem que se limitar a isso. É a nossa vocação, o celeiro do mundo. Não, cara. Não é o Brasil assim. tem uma indústria agro, mas o governo precisa... Né, o governo ele é o gestor dessa empresa que é o país, e da estrutura do país. Então, assim, tipo, cara, o que a gente tem que desenvolver do ponto de vista dos setores da economia, né? Enfim. Por isso que eu acho uma grande balela essa história de que o governo não tem que se meter em economia, não tem que incentivar determinado... Óbvio, aqui, de novo, gente, a gente não está falando de um governo que controla todos os aspectos da economia, uma coisa desenvolvimentista, que seria até uma coisa mais como o projeto do Ciro Gomes, né? Mas, assim, você tem que estar ali entendendo, cara, quais são os setores que, para o futuro, tipo, são estratégicos. Energia, exato, tipo, energia renovável, a gente falou aqui biomedicina, toda uma questão de desenvolvimento de software, cara, uma série de questões que a gente está vendo aí para o futuro da humanidade, robótica, inteligência artificial. Por que o Brasil não pode se desenvolver, né? Você tem vários países aí que, através de iniciativas que envolveram o governo, ao longo de décadas foram se reposicionando. A Índia, o Japão, a China, entendeu? Tipo, acho que tem dois pontos principais em relação a isso que me incomodam, que é o seguinte: primeiro, o Estado precisa ter à frente de alguns setores, porque a iniciativa privada não tem interesse nesses setores. Assim, são setores que são a base da população, né, que tem serviços são básicos para a população, que eles não geram lucro e não vão gerar lucro, né? Então, saneamento, alguns tipos de energia, alguns acessos. Você acha que interessa a algum tipo de empresa gastar milhões para fazer redes de energia chegarem até os confins de uma cidadezinha? Aquilo não dá lucro. Então, se você for colocar na mão de uma iniciativa privada, esses serviços não vão chegar a determinadas fatias da população, porque o mote da empresa privada é gerar lucro. E a grande maioria de serviços básicos para a população, eles não geram lucro, são serviços deficitários para o governo. Né? Então, não dá para você colocar na mão... Ou você vai ter que ter uma regulação muito forte, né? Uma agência reguladora com muito... E aí gera um problema também para a iniciativa privada, entendeu? Exato. E um outro ponto é o seguinte: o capitalismo, né, o movimento, as empresas e tudo mais, elas não existem sem a presença de um Estado forte. O Estado precisa ser forte para chamar essas empresas.
Né? Se você não tiver uma regulação, se você não tiver um Estado organizado, um Estado presente em relação à parte fiscal, em relação à parte financeira, em relação ao investimento, regras fiscais, regras monetárias, se você não tiver isso tudo, um Estado presente, um Estado que incentiva, um Estado que vigia, você não tem a iniciativa privada. Nenhuma empresa vai trazer, vai vir para o Brasil, vai investir no Brasil, se você não tiver um Estado que cubra aquilo ali, que respalde aquelas operações. Né? Então, um Estado ausente não tem organização para a iniciativa privada existir. Então, é uma maluquice esse negócio de ausência do Estado, enfim. Bom, voltando para o Lula, né, que a gente se empolga. A gente se empolga, a gente desvia uma volta. Mas a gente está dentro. Enfim, achei interessante também, para ir finalizando. Ele falou golpe da Dilma, né? O golpe isso aí, contra a Dilma, mas eu achei ok, entendeu? Achei que... Não, é porque é o seguinte, vamos lá. Gente, ele foi eleito, para de encher o saco também, entendeu? Você não quer que também... Beleza, ele fez ali a frente ampla, tal, lá, mas ele é ele, cara. Mas ele é o Lula, ele é o PT. Não pode deixar pode despersonalizar o cara só porque ele fez a aliança, entendeu? Ele tem o pensamento dele. Eu acho que é uma discussão de semântica, entendeu? Se você for sentar para discutir sobre a questão de foi golpe ou não foi golpe, você vai ver que é semântico, entendeu? As pessoas que dizem que não foi golpe, elas falam que não foi golpe porque o processo foi conduzido dentro da lei. E o impeachment, e isso é uma coisa que eu demorei muito para aceitar até. Eu acho que, assim, eu concordo muito com uma coisa que o Molon falou numa entrevista, que a gente precisa rediscutir o processo de impeachment no Brasil. Com certeza. O processo de impeachment, do jeito que ele está previsto muito mal estruturado. Ele é muito, na Constituição, ele é muito mal estruturado, né? Na lei, né? Mas, assim, o ponto é, gente, o processo de impeachment, ele é um processo 100% político. 100% político. A base jurídica dele é uma linha, porque o que é crime de responsabilidade, o que não é. Então, assim, basicamente, ele é muito similar a um processo que acontece, por exemplo, no parlamentarismo britânico, que é o seguinte: queremos mudar o primeiro-ministro. O parlamento se reúne, vota e tira o primeiro-ministro. É isso. Infelizmente, é isso. Você tem que ter ali uma derrapada do presidente para configurar um crime de responsabilidade e o cara sair. Mas isso é tão fácil. A interpretação disso é muito abrangente. No fim do dia, é falar o seguinte: cara, se o Congresso quiser tirar o presidente, hoje ele tira. Uhum. Beleza, se o presidente tiver apoio popular, aí tem uma série de questões, né? Porque imagina, você vai tirar um presidente que tem apoio popular, isso vai dar uma crise enorme. Então, assim, a Dilma estava ali num momento de crise da imagem dela, da gestão dela, uma condução ali péssima da economia, não tem como passar pano, né, para a gestão Dilma nesse sentido. Mas, de novo, foi injusto, foi errado, foi foi uma série de questões. E aí isso também gera o que o cara que diz que é golpe vai dizer que foi golpe. Foi uma traição do Temer, ela foi apunhalada pelas costas, foi um processo que inventaram lá no negócio da pedalada, porque a pedalada já não fazia, né, não era base. Então, assim, vai ter argumento para os dois lados, e no fundo a gente está discutindo uma questão semântica. Agora, que o processo foi respeitado foi. A Patrícia travou de novo, mas eu estou aqui acreditando que ela continua me ouvindo, porque da outra vez ela continuou ouvindo. Estamos de volta. Problemas técnicos. Patrícia, você tem que parar de falar do negócio de internet, que certas coisas a iniciativa privada não tem interesse, porque aí você fica sendo sabotada, entendeu? Carluxo. Caiu de novo. Então, galera, vamos lá continuando. Probleminhas técnicos novamente, porque Carluxo fica me sabotando aqui, ouvindo o que a gente fala. Isso tem que tomar cuidado, Patrícia. Microfones aqui. O que a gente estava falando, hein? A gente estava falando sobre... Esqueci. Bom, vamos lá. Vamos lembrar, depois a gente vai. Não, mas para encerrar,
Já estávamos no final do discurso dele. Uma outra coisa que me chamou a atenção para fechar é que ele falou sobre uma reação de paz e ordem, uma reação, uma reação a tudo que aconteceu de uma forma ordeira e pacífica. Então, acho que ele fechou, isso foi já logo no finalzinho do discurso, então ele fecha o discurso dele ratificando essa imagem que ele quer deixar do governo, de iniciar o governo de uma forma ordeira para todos e com todos, né? Ressaltou a questão da frente ampla, ele em alguns momentos fez a referência a outras pessoas, né? A outros movimentos e tudo, então acho que o discurso dele, tanto esse pós-faixa quanto no parlamento, foi com uma retórica bem de integração, né? De tudo, das frentes, das pessoas, da parte do governo quanto da parte do povo, né? Então, acho que foi isso que ficou mais marcado, assim, no discurso de forma geral, assim, integração e combate à desigualdade, né? De forma geral. Gostei bastante. Gostei bastante do discurso dele, foi bem Não, achei os dois discursos bem bons. Achei a semana muito bacana, a gente já passou aqui por ela. Eu estou otimista, assim, eu espero, na verdade, porque assim, da mesma forma que foi rápido, claro que passa por congresso também, né? Mas assim, eu acho que a gente vive uma era hoje em dia onde está tudo cada vez mais acelerado, né? Em vários aspectos da nossa vida, né? Então, assim, eu estou otimista que a gente também consiga, de forma rápida, essa reconstrução, né, que foi a grande palavra ali, a grande tônica, não só do discurso, mas até da comunicação visual, né, do novo governo, do posicionamento. Então, assim, eu espero que, porque você falou até no começo da nossa conversa aqui, putz, talvez demore décadas, eu acho que assim, não é papo de meses, é papo de anos, mas eu também eu acho, da mesma forma que eu fiquei surpreso com o quanto o governo Bolsonaro conseguiu destruir em 4 anos e retroceder em 4 anos, eu espero que eu fique surpreso também daqui a 4 anos sobre o quanto a gente conseguiu retomar e avançar, sabe? Mas só o tempo dirá. Já começou com mais de 50 decretos, né? Lula assinou já nas primeiras 48 horas 52 decretos e algumas medidas provisórias. Então, assim, a galera já chegou trabalhando. Vamos ver. É isso aí. Falaram, né? Um dos memes foi isso, né? Que ele em um dia trabalhou mais do que o Bolsonaro no governo inteiro. Já pode tirar 10. Eu quero ver os sigilos. Vamos ver se no final da semana a gente já consegue conversar de novo e algo já apareceu aí. Isso aí, gente. Tá bom, resumão gente? De discurso, primeiras impressões, é isso. É isso, vamos seguir. Eu não falei no começo, então falo agora. Deixe seu like, se inscreva no canal, ajuda a gente aí a chegar com Café Etílico em mais gente. E a mais gente. E é isso. Comentem, beijinho, Patrícia. Palpites, peçam pautas, sugestões, Estamos dicas. abertos a sugestões. É isso. Então tá. Um beijo. Beijão, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.